Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tanto os irmãos que me acompanham aqui no culto, quanto as pessoas que me acompanham aí pela internet, nessa gravação. Esse vídeo que você está assistindo aqui pelo Facebook meu, na verdade ele é do Mark Zuckerberg, eu apenas uso porque ele quer aproveitar os meus dados, mas quem quiser ver também no YouTube, Ica Messejana, você pode ver lá esse vídeo e compartilhar e se inscrever no canal, ok? É sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente está fazendo aqui na igreja uma série de reflexões sobre os 10 mandamentos. E nós já estamos chegando ao sétimo mandamento. Temos de hoje, fora o de hoje, mais 3, para a gente fazer a meditação e entender os valores que estão postos ali para as nossas vidas. E meditando e lendo sobre os 10 mandamentos, principalmente os escritos dos rabinos, que são os melhores que refletem sobre a lei, algumas pessoas podem achar que eu até estou sendo duro nas coisas que eu falo aqui sobre os 10 mandamentos, mas na verdade eu tenho dado uma filtrada, porque se eu fosse falar tudo que eu percebo e que eu leio, o buraco era um pouquinho mais embaixo, não é verdade? Então eu tenho dado uma filtrada que é para poder eu não ficar falando sozinho aqui depois, não é verdade? E senão, como os irmãos não são judeus, não vai sobrar ninguém para me assistir pregando a palavra. Então eu tenho dado uma facilitada na compreensão dos irmãos, pelo menos na fala, para que os irmãos possam perceber melhor e entender melhor. Então já falamos sobre 6 mandamentos. Na semana passada fizemos um parêntese para falar sobre trauma, restauração e restituição, e hoje nós vamos meditar sobre o 7º mandamento. Por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, embora seja um versículo muito curto, mas você vai ficar com a Bíblia aberta aí, porque logo em seguida nós vamos ler um texto maior. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 14 diz assim: não adulterarás. Como é que diz o versículo, irmãos? Não adulterarás, ou não cometerás adultério. Bom, eu cheguei à conclusão que o mundo seria caótico se não fosse os 10 mandamentos. Se nós não tivéssemos recebido, através do povo hebreu, da boca do próprio Deus, os 10 mandamentos são tão fundamentais que quem deu foi o próprio Deus. Não foi Moisés quem recebeu do Senhor e deu ao povo. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos. O povo ouviu a voz do Senhor falando, 3 milhões de pessoas ouviram o Senhor falando. Depois disseram a Moisés: não fale o Senhor conosco, fala-nos tu conosco. E Moisés, depois que o Senhor Deus falou, Moisés subiu ao monte e ali recebeu no tablet, fez o download das nuvens, não é verdade? E mostrou o print da tela para as pessoas, nas tábuas da lei. Mas não foi Moisés quem inventou a lei, foi o próprio Deus que nos deu a lei. E aí, quando eu vejo o que lá está escrito nos 10 mandamentos, eu vejo claramente que sem a lei o mundo estaria perdido.
sem os valores que estão na lei de Moisés, em especial os 10 mandamentos, o mundo estaria perdido. E nós estamos aqui, irmãos, diante do mandamento, que é o não adulterarás, que se vincula na tradição rabínica com o segundo mandamento. Eu disse aos irmãos em reflexões passadas que o primeiro mandamento se vincula com o sexto, o segundo com o sétimo, o terceiro com o oitavo, o quarto com o nono, o quinto com o décimo, nessa sequência lógica. E o segundo mandamento, então, ele se vincula ao sétimo mandamento. E o segundo mandamento está aí no texto que você está aberto aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, que se vincula a esse sétimo mandamento. E por que esses dois mandamentos se vinculam? A idolatria com o adultério. Porque a idolatria é a quebra da aliança com o Deus eterno por razões de conveniência, normalmente por razões de frouxidão moral. As nações que fazem a opção, os povos que fazem a opção pela idolatria, podem ter certeza que são povos e nações que têm uma frouxidão moral muito intensa. São devassos debaixo dos lençóis. E o que a idolatria tem a ver com adultério? Porque com adultério é a mesma coisa que acontece na idolatria. O adultério é a quebra da aliança do matrimônio por conveniência do desejo. Uma pessoa que adultera contra o seu cônjuge, porque foi que ela adulterou? Porque ela não conteve o seu desejo e ela quebrou a aliança com quem ela tinha por causa do seu desejo. É como a pessoa que quebra a aliança com Deus e vai criar um Deus de metal, de mármore, de madeira, de qualquer outra coisa. É uma forma de trazer essa quebra da aliança, mas ficar com um relacionamento capenga. Portanto, a idolatria é um relacionamento capenga com Deus, assim como a pessoa que adultera e continua casada, ela continua fazendo adultério e casada, tem um relacionamento também capenga, porque ambos são dirigidos pelos seus desejos, pelas suas conveniências carnais. E na tradição judaica, preste bem atenção, existem 3 atos que, se alguém obrigar um hebreu a cometer qualquer deles, ainda que para salvar a sua vida, os rabinos dizem que você pode tirar inclusive a sua própria vida sem prejuízo para a sua eventual eternidade. Os rabinos dizem o seguinte: se tentarem lhe obrigar a fazer uma dessas 3 coisas, você pode se matar. É melhor que você se mate do que você cometer uma dessas 3 coisas. E quais são essas coisas? Idolatria, que é o pior de todos os pecados. Assassinato, o adultério. O segundo, o sexto e o sétimo mandamentos. E eu procurei ler isso em diversos comentários rabínicos, e eles dizem que se alguém um dia obrigar você a matar alguém para salvar a sua vida e der a você um revólver com uma bala para matar alguém para salvar a sua vida, os rabinos dizem: coloque o revólver na sua boca e mate a você mesmo. Mas não mate a outra pessoa, nem que seja para salvar a sua vida. E
Se obrigarem você a cometer adultério, é melhor que você também dê um tiro na sua boca do que cometa adultério. E se obrigarem você a adorar a uma imagem, é melhor que você entre na fornalha ardente. Aceite morrer, mas não se dobre a uma imagem. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha. Eles entraram, irmãos, eles não sabiam que lá eles iam ser salvos pelo anjo do Senhor. Eles entraram dizendo o seguinte: nós preferimos morrer do que nos dobrar a uma imagem de escultura. Percebe isso? Isso para nós não faz sentido, porque estamos aprendendo a conviver com essas coisas. Mas o texto diz: não adulterarás. E a minha pergunta primeiro é a seguinte, irmãos: por que há tantos divórcios? Por que há tantos divórcios? A resposta é complexa. Então grave o que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Existem muitos divórcios. Escute o que eu vou lhe dizer, porque existem muitos casamentos. Sabiam disso? Existem muitos divórcios porque tem muito casamento. Se tivesse pouco casamento, teria pouco divórcio. Aí você diz: mas pastor, essa resposta parece a resposta do Tiririca. Mas não é não. Porque por trás dessa resposta tem algo mais profundo. E sabe o que é? A matrimoniоlatria. Você já ouviu falar no que é a matrimoniоlatria? É o seguinte, irmãos: qual é a missão do casamento? Por que as pessoas estão se casando? Nós estamos experimentando a ruptura desenfreada nas relações conjugais. Ontem eu fui fazer um casamento e eu vi a lista dos últimos casamentos que eu fiz, metade está separada. Porque nós estamos brincando com essa instituição tão forte. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E ontem, quando eu fiz o casamento, o irmão chegou para mim no final, porque o casamento eu fiz metade. O casamento foi da Selvária com o Mário, e o outro pastor fez a metade. O pastor do Mário fez a metade e eu fiz a metade. Aí o irmão falou comigo ontem assim: pastor, foi bom o casamento. Eu disse: por quê? Porque nós vimos os dois lados. Nós vimos o lado romântico, bacana, incentivador, e vimos o lado que diz cuidado. E aí eu perguntei para ele: o que foi que disse cuidado? Segundo a irmã, tem uma irmã na igreja que disse assim: o casamento do pastor Palhano não é um casamento, é um culto de doutrina. E é verdade. Porque o que sustenta um casamento não é romance, é doutrina. Por isso que os casamentos hoje não valem uma cibalena. Cibalena é um remédio ordinário que tinha no passado, que você comprava pelo menor dinheiro que você tivesse na carteira. Mas vamos voltar então na questão do não adulterarás. Quais são as implicações práticas desse mandamento em nossas vidas? Em primeiro lugar, somos livres. Você pode repetir depois de mim? Somos livres. Nós somos livres. Eu e você somos livres. A liberdade é uma condição inexorável na natureza humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus, colocados num planeta maravilhoso, com a missão de cuidar desse planeta e de cuidarmos uns dos outros. O Senhor Deus, quando nos criou, nos fez livres
para fazermos tudo, ou pelo menos quase. Meus irmãos, Adão e Eva podiam tomar banho de rio? Eu vou perguntando, você diz sim ou não. Adão e Eva podiam tomar banho de rio? Podia pular, irmão Francisco, de cima da oiticica dentro do rio? Podiam comer fruta quente? Podiam pisar no pé no chão descalço, 3 horas da tarde, com o mormaço do calor? Podiam? Adão e Eva podiam se amar debaixo da relva da floresta? Podiam brincar de largados e pelados? Podiam? Podiam matar um animal qualquer lá para comer e fazer um churrasco? Podiam? Adão podia dormir pendurado na árvore e Eva deitada no chão? Podiam? Podiam. Adão podia dar uma volta para fora do paraíso, o paraíso era todo o planeta, ele podia dar uma volta e sair por aí? Podia? Ele só não podia fazer uma coisa. O Senhor Deus olhou e disse assim: está vendo ali aquela barreira? Não coma do fruto dela. O restante você pode fazer o que você quiser. Só não coma das uvas. Ou seja, podemos muito, mas não tudo. Tinha uma coisa só que nós não podíamos. Essa semana eu postei uma fotografiazinha, que eu aprendi a fazer uma fotografiazinha, não assim do nível da irmã Aldirene, porque ela tem um nível de doutorado, né? Mas eu fiz uma fotografiazinha e coloquei sobre a doutrina da predestinação, que tem tomado espaço no meio dos crentes, atribuindo a Deus o poder, achando ele, dizendo assim: não, nós precisamos reconhecer que Deus é todo poderoso, Ele sabe tudo, Ele vai saber quem é e tal. Ele sabe, quem não sabe sou eu. Não, porque Deus foi quem escolheu, e Deus foi quem falou e que fez e tal, e aí se Ele escolheu você, mesmo que você queira, não aceito, isso não pode, não é verdade. Eu sou livre. Ele me amou primeiro, mas eu amei segundo. E se eu quiser dar as costas a Ele, eu só não dou porque eu sou constrangido pelo seu amor. Mas se eu quiser dar as costas a Ele, ninguém me impede, nem Ele. Se eu quiser dar um tiro na minha cabeça, ninguém me impede, nem Ele. Por quê? Porque eu sou livre. Então essa doutrina maldita da predestinação, que tem tomado espaço no meio dos evangélicos e de alguns pastores amigos que lamentavelmente sucumbiram à fé, pregando essa doutrina do inferno, doutrina de preguiçoso, que não quer ganhar as almas para Jesus porque diz que se for tiver que ser salvo, vai ser salvo. Como eu não sei quem são, irmãos, eu tenho que ir atrás das almas. Doutrina de quem não quer buscar as coisas espirituais, que diz: não, se eu vou para o céu de qualquer jeito, eu vou o seguinte, irmãos, eu sei que enquanto eu estiver na fé, eu vou. Se eu largar, eu deixo de ir. Porque eu sou livre. O Senhor Deus me criou livre. Aí você diz assim: não, mas nós caímos no pecado em Adão. É verdade, nós quebramos essa condição toda que o Senhor Deus nos deu lá no Éden, fomos condenados, fomos expulsos do lugar onde deveríamos habitar, perdemos muita coisa, mas não perdemos a liberdade. Não perdemos. Se não fôssemos livres, a história seria um embuste, uma palhaçada. Porque por essa liberdade os homens saíram para conquistar as terras. Se não fôssemos livres, não tínhamos saído. Os homens saíram para conquistar as terras. Os homens saíram para fundar reinos. Os homens fizeram guerra. Os homens edificaram construções magníficas. Os homens construíram máquinas formidáveis. Os homens estabeleceram nações. Desmataram florestas. Por essa liberdade que o Senhor Deus nos deu. Inclusive os homens mataram o Messias. Mas também por essa liberdade nós podemos fazer aliança com as pessoas, e nós podemos inclusive entregar a nossa vida ao Senhor, e nós que no passado matamos o Messias, podemos anunciar também a salvação pelo Messias, porque nós somos livres. Nós somos livres e nós podemos viver ou tirar a nossa própria vida.
E a maior prova de que somos livres foi a manifestação do Filho de Deus tal qual aconteceu. Se Jesus tivesse nascido de uma princesa, Maria era uma princesa? Não. Se Jesus tivesse nascido de uma princesa romana, linda. Se ele tivesse nascido na cidade de Roma, em uma mansão luxuosa, na casa de um senador da República de Roma, se ele fosse herdeiro de uma fortuna, vivendo como um príncipe, cercado de argutos pensadores, se ele tivesse morrido numa batalha épica contra os bárbaros, seria difícil dizermos não para ele. Eu vou explicar para você. Se apareceu um rapaz, 1,70 m, altura perfeita, 68 quilos, 25 anos, chegou ali no carro dele, Etios, da Toyota, que tal? Um rapaz bem empregado, cheiroso, mais cheiroso do que o irmão Francisco, que usa aquele perfume japonês que custa R$800 o vidrinho, e ele chega ali e 4 borrifadas, andando com Deus, andando com camisa da Reserva? Não, Reserva é melhor, Lacoste, ou então ele vem com a calça da Levi's, da última moda, da última coleção americana, bota Timberland, de couro, de, como é aquele bicho que pula? Como é? Canguru, que custa R$1.500. Minha filha, vai ser difícil você dizer não para ele. Vai não? Aí entra o irmão, 25 anos, 1,70 m. Já não 68 quilos bem distribuídos. 82. Com uma pochete vermelha atravessada aqui. A pochete. E ele vem andando assim, ó. Aí olha para a irmã, rapaz, assim, ó, irmã. Irmã, você não vai dizer assim para ele, não. Não tem perigo isso acontecer. É o mesmo princípio. Se Jesus fosse um general, parecido com Alexandre Grande, que aos 33 anos não tinha mais o que conquistar. Lindo. Jesus não era bonito. Jesus era bonito, era mais. Jesus era mais ou menos como alguns irmãos aqui da igreja. O Bruno, o Chico, o Jean, Nelson. A gente olha e diz não há neles por mosura alguma. Jesus, não havia nele beleza, como você também, João Brandão. Não havia beleza alguma. Um de quem os homens escondiam o rosto. O Jesus lindo da renascença não é o Jesus da Bíblia. Jesus não era um homem bonito. Ele tinha uma cara de macho. E macho não tem cara bonita. Só o vertente. Que o bicho é bonito. Jesus nasceu de uma virgem judia. Irmãos, o judeu, quando você olha para ele em qualquer lugar, você sabe que ele é igual cearense. Eu viajei de moto lá no Paraguai, do outro lado do Brasil, lá no Paraguai, na cidade do leste, eu e o Lourinho. Eu não tenho tanto cara de cearense não, por causa da minha ascendência nórdica, não é? Dos vikings. Mas o Lourinho não, é cearense, pai, mãe, avó, bisavó. Quando ele entrou na loja, o Paraguai olhou para ele lá, o vendedor, ele disse assim, fala Ceará. O judeu, irmão, tem tudo com a cara parecida, narigudo. Então Jesus nasceu com cara de judeu, filho de uma virgem judia, na pobre cidade de Belém, numa manjedoura, improvisada
improvisaram um berço para ele, numa manjedoura, num estábulo, porque não havia lugar para ele nascer. Ele não foi criado por um general nem por um senador, ele foi criado por um carpinteiro que todo mundo chamava ele de Zé. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens, caminhava com os pescadores, e ele não foi morto numa batalha vencendo os bárbaros com a espada apegada à sua mão pela câimbra que deu de matar os inimigos. Não, ele foi morto da forma mais vergonhosa possível. Portanto, amigos, só diz sim para Jesus quem é livre e foi tocado pelo convencimento do Espírito Santo, que nos leva a ver esse homem sem brilho como a verdadeira estrela da manhã. Você entende isso? Que foi de propósito que ele veio assim para mostrar e dizer: você é livre, você pode escolher não andar com ele. Mas quando o Espírito Santo trabalha, convencendo você, está dizendo: o Espírito Santo está trabalhando, dialogando com a minha liberdade, dizendo: ele é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e que veio a este mundo para te salvar. E com liberdade a gente entrega a nossa vida a Jesus. Uma vez o irmão chegou para mim e disse: rapaz, eu me converti assim, eu estava no culto, o pastor fez um apelo, eu estava sentado, de repente quando eu me vi, eu estava no altar de joelho. Eu disse: como assim? Você foi trasladado para o altar? Eu não me lembro de nada. Eu digo: então não serve, pode fazer outra confissão. Você não pode, a pessoa está ali e dizer assim: eu apaguei quando eu acordei, estava no altar. Ah, foi Deus? Não, não serve. Só serve se for assim, amigo. Eu pergunto: quem quer entregar a vida a Jesus? Você, de forma livre e consciente, diz: eu quero. Pronto, eu. Aí você vem andando, sabendo o que está fazendo. Aí vai. Porque você usou a sua liberdade. Quem entendeu, diz amém. Portanto, somos livres. É a primeira coisa. Entretanto, agora tem o segundo momento. É que nós somos livres até nos aliançarmos. Repita depois de mim: nós somos livres até nos aliançarmos. Aqui nós precisamos falar novamente sobre a matrimonialatria. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite, você também que está me assistindo aqui. Vida de casado não é para todo mundo. Preste atenção, escute. Vida de casado não é para todo mundo. Ter e educar filhos também não é. Preste atenção, fazer filhos, qualquer cachorro da rua, por mais preto que ele seja, ele faz um filho. Ou não faz? Agora, o cachorro educa o filho dele na rua, ele não sabe nem quem é, depois que ele vai embora. Preste atenção. Tem mulheres que não têm condição de ser mãe. Ela tem a condição biológica, não tem útero, que é o aparelho reprodutor dela, o útero, o ovário, ali e tal, não tem? Ela ovula, não é? Ovula é quando depois da menstruação e tal, aí vem o ciclo de novo, aparece aí o óvulozinho vem para ser fecundado, quando ele não é fecundado e tal, o organismo, o útero se prepara para receber o bebê, aí enche de sangue ali ao redor, aí quando a mulher não recebe o óvulozinho fecundado, o que acontece? Aquele sangue vai-se embora e dizer: não, vamos. Aí a gente pensa que uma mulher, só pelo fato dela ter o aparelho reprodutor que presta, ela tem condição de ser mãe. Ela tem condição de parir uma criança. Porque ela é uma fêmea dotada biologicamente da condição de ser mãe, no sentido de parir a criança. Mas ela pode não ter condições emocionais, psicológicas para criar um filho. E meus irmãos, tem muita mãe que está destruindo a vida dos seus filhos. Por quê? Porque ela não tem condições. Ela não tem vocação para aquilo.
Aí presta atenção como é o pacote. O rapaz também não tem condição, ele não tem a vocação para o casamento. Aí se casa, ou por pressão da sociedade, ou porque engravidou a moça, ou por qualquer que seja o motivo. Aí se casa o casalzinho e todo mundo faz aquela festa, chora, fica... Passei dessa fase. Fica todo mundo emocionado, acha bacana, aquilo tal, muito bem. Daqui a pouco eles olham para a cara do outro, por que nós estamos casados? E aí o que acontece? O cara começa a fazer o quê? Se afastar. Ele vai se desafastando ali. E o que a mulher faz, irmãos, para prender o cara em casa? O que é, irmãos, que a mulher faz? Meninas, o que é que a mulher faz? Toda mulher, toda! Ela engravida? Ela engravida e faz o quê? Eu vou segurar esse cabo com o filho. Aí o que acontece? O cara fica ali, porque tem um menino, e ele fica ali naquele sentimento, não posso largar o menino, e ele fica naquele sentimento, e vai ficando por acolá, até que ele pensa em embora. Não, o menino já estava arrumando durinho, agora eu posso deixar. Aí o que acontece? A mulher fala o quê? Outro! E aí vem o segundo. O nome do menino, a primeira é o cordão, e o segundo é corda. É para amarrar com cordão, não consigo amarrar com a corda. Bota um menino, corda e cordão. É como faz, tem uma dupla de música. Um é o nome dele, é corda, e o outro é o cordão. Pois bem, porque não tem a vocação. Aí cria aquelas duas crianças da forma mais estúpida que se pode imaginar. Procurando, tateando todas as formas, procurando um jeito de criar aquela criança, enquanto o Senhor, meu Deus, estragou. Existem algumas crianças que estão irremediavelmente irrecuperáveis. Existem crianças frutos de mães que não tinham vocação para ser mãe, apenas vocação biológica, porque ela era fêmea, mas ela não tinha vocação, e que os filhos estão irremediavelmente com as suas inteligências emocionais, com as suas almas comprometidas por toda a sua vida. Minha filha, se você sente que você não tem a vocação para ser mãe, não engravida, em nome de Jesus. Não traga uma criança ao mundo para ser mais um ente doente nesta sociedade. Não precisa. Não precisa. Não faça isso. E em nome de Jesus, não tenha filho para segurar homem nenhum, porque ele vai ficar um pedacinho com você e depois vai pegar o caminho dele. Ele casou e depois descobriu que não tinha vocação para casar. Irmãos, a pessoa pode ser solteira e feliz. Existe uma loucura de que a pessoa só é feliz se tiver um outro. Eu estava conversando com a minha mulher dentro do carro, que a gente vai fazer 29 anos de casado, e ela disse, a gente só está dando certo porque a gente tem a vocação do negócio. Porque senão, irmãos, se não tivesse a vocação para ser casado, não rolava. E tem mais, eu estou casado com a minha mulher, graças a Deus, porque... Graças a Deus, irmãos, a minha mulher entendeu o meu ministério e eu soube escolher na hora, porque se fosse uma mulher que me aperreasse o juízo, não tinha perigo. Deus tem continuado casado. Na verdade, eu não teria nem entrado nessa parada. Ainda bem que eu passei 2 anos para ver como é que ela era no ministério. Porque minha vida é no ministério. Mas a pessoa pode ser solteira e feliz. Eu tenho um amigo que ele é solteiro e eu perguntei para ele qual a minha idade, eu estou com 51, na época eu perguntei para ele, eu tinha uns 48, ele tinha quase 50, ele é solteiro. Eu perguntei, rapaz, tu é gay? Ele é pastor. Ele disse, não. Eu digo, macho, por que tu não arruma uma mulher para tu casar? Eu digo, porque eu não quero. E eu pensando comigo, porque, enfim, eu joguei o cara por mim, entendeu, Montanha? Isso é coisa que você me entende? Eu digo, mas assim, tal e como é, ele disse, eu não sinto falta. Eu digo, é mesmo, não sei como é, não sinto falta. Rapaz, que coisa, ele disse, não sinto falta, eu sou muito feliz do jeito que eu sou. E vou continuar assim. Eu disse, você vai ficar velho sozinho? Vou. Você não tem vontade para ter filho, não? Eu tenho muitos filhos espirituais. Rapaz,
A gente sabe que é mesmo. Irmãos, a pessoa pode ser casada e infeliz, pode ser casada e feliz, pode ser solteira e infeliz, pode ser solteira e feliz. Elias era solteiro, mas era espiritualmente poderoso em Deus. Não, só todo é solteiro tem as necessidades da carne. Tem uns que não tem tanto não, irmãos. Não é verdade? Tem uns que tem. Mas tem outros que não tem tanto não. Elias não tinha tanta necessidade da carne, porque ele sozinho, solteiro, conseguiu debelar 1000 profetas, 1000 falsos profetas. Paulo era casto, convictamente casto, mas foi a pessoa que mais abraçou a noiva do Cordeiro com as suas falas e com o seu ministério. Ninguém amou mais a noiva do que Paulo. O próprio Senhor Jesus não formou família humana. Embora o Dan Brown tenha tentado dar a Jesus 6 anos de fazer, tinha 49 demônios naquela mulher. E se ela caísse de novo, irmãos, calcule 49 vezes 7. Jesus orava para matar eles. Não, porque as pessoas ficam tentando dizer, não, ele tinha, então Jesus era gay. Não, irmãos, não. Escute-me, você não tem a obrigação de se aliançar com ninguém. Amém? Agora, se você se aliançou, agora vá até o final. Você não tem obrigação. Ontem eu fui fazer o casamento e o meu sogro, vou contar essa história para vocês entenderem. No dia que eu fui casar, cheguei lá todo bonitão, 59 quilos em cima de 1,70 m, vocês calculam, cabeleira bonita. Cheguei lá, um terno preto e prata, tom sobre tom, tipo um fraque, lindo. Aí minha noiva chegou dentro do carro, irmãos, na maior trairagem da paróquia. O meu sogro olhou para minha noiva e disse assim para Patrícia, se você não quiser casar com o Palhano, a gente vai embora daqui agora e eu aviso aqui, acaba essa palhaçada. Tá certo. Aí eu digo, eu vou me ligar agora com todos os casamentos que tiver pela frente. Aí eu falei para a Selmar e disse, Cel, no dia do teu casamento eu vou te dizer isso. Não deu outra. Quando ela chegou, toda poderosa, loura, eu fui lá no vídeo dela e disse, se você quiser acabar com essa palhaçada aqui agora, vamos embora. Eu digo que você não quer, vamos embora. Agora, amigo, eu falei para ele, agora casou novinho, tem chão pela frente ainda. Falta muito. Eu digo, olha, se eu chegar, em nome de Jesus, vou chegar aos 90. Então, você não tem a obrigação de se aliançar com ninguém. Agora você se aliançou, vá até o final. Entenderam isso, irmão? Amém? Os irmãos entenderam isso? Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo de número 4, diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor que não votes, do que votares e não pagares. Se você fez uma aliança diante de Deus, vá até o final. Outro dia eu conversando com o camarada e disse assim, rapaz, minha mulher ficou velha. Eu digo que você achava que não ia ficar não. Sim, agora. Eu digo agora, amigo. Não está aliançado? O cara não perguntou lá não, se é na saúde, na doença, na coisa. Perguntou, eu digo então você me disse que tem. Agora não sabe como é. É mesmo, mas aquilo ali não é para fora não, amigo. Você fez um voto diante de Deus. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Algumas pessoas, irmãos, têm a mente e, por consequência, atitudes adúlteras. E o que é a mente e atitudes adúlteras? São pessoas incapazes de manter alianças. Você olha para a vida da pessoa, ela é incapaz de manter uma aliança. Como? Ela
promete como sem falta e falta como sem dúvida. Não cumpre a aliança. Diz que vai e não vai. Eu até entendo uma pessoa fazer um contrato financeiro numa instituição e depois passar por uma situação e pedir para rever a conta. Mas eu não aceito. Inclusive conheço um camarada que foi aqui da nossa igreja. Ele casou e viu o casamento dele, ele separou porque ele tem uma alma adúltera. Financiou um carro já dizendo assim: eu vou entrar na revisional. Irmã, se você estiver namorando com um rapaz, escute. A primeira pergunta que você faz para ele: vem cá, meu filho, você já entrou na revisional? Se ele disser sim, você pode passar para frente. Ele é adúltero. Ele já entrou pensando em fazer a coisa errada. Ele vai entrar no casamento já pensando que se der certo, o carro fora. A alma adúltera não tem atitude de aliança. Ela se aliança e quebra. Cria uma aliança e quebra. Cria uma aliança e quebra. Aí às vezes a tolinha da irmã pensa o quê? Não, mas comigo vai ser diferente. Vai não, irmã. Não tem nada em você que segure homem nenhum. Nada. Não, eu segura não, tolinha. Porque o que você tem muita mulher no mundo que tem também. Entendeu? Então não pense assim não. Procure pessoas que saibam fazer aliança. Que disse, eu vou e vai. Eu comprei, eu vou pagar. Mesmo que essa pessoa tome um prejuízo na vida dela, mas ela, se ela faz alianças, ela honra a aliança que ela tem. Ela toma um prejuízo, mas ela cumpre a aliança. Essas pessoas têm um obituário de relacionamentos desgastados e adoecidos por causa da sua alma adúltera. Você se aliançou? Vá até o fim. Quem entendeu diz amém. Estou pegando na Deus, estou, irmãos? Estou tranquilo, tá? Para todo mundo? É bom. Glória a Deus. Terceiro lugar. A quebra da aliança, o adultério, é o pior dos danos. Por favor, diga depois de mim: o adultério é o pior dos danos. Adulterar, irmão, significa introduzir alteração, modificar a origem ou modificar a originalidade de alguma coisa. Significa corromper, significa falsificar. Você compra um carro zero. Aí o vendedor diz: o senhor tem 5 anos de garantia, mas não mexa na originalidade do carro. O carro saiu com aro 14, saiu com a mola desse jeito, saiu assim. Aí o bonitinho faz o quê? Tem uma alma adúltera, gosta de adulterar as coisas. Ele pega o carro, vai apular no Gerardo Bastos e diz assim: bote um aro 17 no carro. Não é verdade? Aí ele pega aquela mola que tem no carro, viu, Soares? Aquela mola ali, o engenheiro estudou para saber o tamanho da mola, as voltas que ela dava e o material que era usado para sustentar o peso do carro. Não é verdade? Aí o cara que tem alma adulta, o que é que ele faz? Ele vai na oficina do mamão. Aí ele chega lá e diz: mamão, pega essa mola aí e corta 2 voltas. Aí o mamão mete 2 voltas e corta. Aí o carro fica parecendo uma tartaruga no chão, andando assim, já viu? Outro dia chegou um irmão aqui com o carro todo rebaixado, com o pneu dentro do paralama. Aí o irmão foi fazer a volta aqui, o carro não fez, porque na hora que ele entrou para fazer a volta assim, o pneu enganchava. Aí ele deu a volta assim na rua, do outro lado. Eu digo: vem cá, irmão, só um instante. Quando você para em todo canto, você tem que dar uma volta assim, porque o carro não consegue fazer a manobra. Ele disse: Eu digo: por que você fez isso com o carro? O carro não foi feito para você fazer a manobra? Aí ele entrava, tentava fazer assim, mas na hora que ele fazia uma curvinha, aí o carro batia o pneu no paralama. Eu digo: se você estiver viajando, tiver que fazer uma ultrapassagem, como é que você faz? Eu tenho que fazer bem longe. É para poder de longe colocar só um pouquinho o pneu. Irmão, não faça isso não, reajeite esse carro. O carro está todo adulterado. Irmãos, o carro não passa nem por um quebra-mola de 2
tipo de altura, tem que passar de banda e devagarinho, por quê? Porque se passar de frente, o carro arrasta todo no chão. Isso é adulterar. Uma pessoa que cresce, aí olha e vê o original, diz assim, agora eu vou adulterar aqui, eu vou cortar a parte que está sobrando aqui, está para dentro, fazer uma partezinha diferente. E essa parte aqui também está faltando, eu vou crescer. Alma adulta. Falsificando aquilo que é original. E nós podemos fazer isso, irmãos, de forma sutil. Lucas capítulo 17. A partir do versículo 26 diz assim a palavra do Senhor. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem haverá de se manifestar. Nos dias de Noé, diz a palavra de Deus, os homens casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que é isso? Significa casar, descasar, casar de novo, descasar, e casar de novo, e descasar. E assim, casando-se e dando-se em casamento. O descompromisso da palavra de ordem. Tinha um irmão que caminhava aqui na nossa igreja, que ele, quando chegou, ele estava no 5º relacionamento. Aí eu chamei o irmão e digo, irmão, em nome de Jesus, pare, fique com essa mulher agora, até morrer. Porque, amigo, se você teve 5 mulheres ou 4, sei lá quanto você teve para trás, e não deu certo, é muito provável que o problema esteja em você. E o primeiro é por não ter sabido escolher uma mulher, porque você, irmão, nem nas provas da federal você tem 5 chances. A, B, C, D, E. Então faça o seguinte, irmão, fique com essa mulher. Se ela ficar feia, se ela enlouquecer, se ela virar uma bruxa, fique com ela. Vá com ela agora até o final da vida. Ele disse, não, pastor, eu vou ficar com ela. E ficou. Ele veio cantar com ela. Isso aconteceu nos dias de Noé. Sabe o que foi que levou o Senhor Deus a destruir o mundo com o dilúvio? Rompimento de casamentos. Esse foi o maior pecado. Adultério. Mas aí chega em Sodoma e Gomorra. E o sentimento foi o mesmo. Só que Jesus falando que em Sodoma e Gomorra, eles nem mais casavam se davam-se em casamento. Você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? A sociedade disse, ninguém aqui pertence a ninguém. Todo mundo pertence a todo mundo. Em Sodoma e em Gomorra, todo mundo transava com todo mundo, a hora que queria, do jeito que quisesse. Sodoma e Gomorra viveu assim. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nem mais se casar eles queriam. Por isso o Senhor Deus veio para destruir aquela cidade. O sentimento de promiscuidade de Sodoma e Gomorra era tal que quando os anjos enviados pelo Senhor foram à casa de Ló para tirá-lo de lá, eram anjos. Eram varões diferenciados. Os homens da cidade foram à porta e disseram, manda estes homens para nós, para que nós os possuamos. Eles queriam fazer sexo com os anjos. E Ló disse,
Rapaz, eu tenho 2 filhas virgens. Lindas as meninas. As meninas eram sobrinhas netas de Abraão. Lindas. Virgens. E Ló disse assim: façam com elas o que vocês quiserem. Irmãos, um grupo de homens pegar 2 meninas para fazer o que quiser seria o paraíso da orgia, não é verdade? Mas eles disseram: não. Nós estamos acostumados a pegar virgens e fazer o que nós queremos. Nós queremos agora os anjos. E o Senhor Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A sociedade trocou a possibilidade do certo pelo arremedo do sintético e do descartável, tanto na época de Noé quanto em Sodoma. E ela tem se levantado nos últimos dias com esse mesmo sentimento. O aumento, ou pelo menos o compartilhamento dos casos de comportamentos sexuais que eram considerados tabus, tem levado a sociedade a ser perigosamente tolerante com essas práticas danosas. E com adultério não é diferente. O aumento do número desses casos, e talvez o aumento do adultério tenha muito a ver com esses pecados sexuais que eu acabei de falar. Ele tem levado cristãos a simpatizarem com essa atitude como algo comum e aceitável. E muitas vezes por quê? Porque o caso aconteceu com alguém da nossa família. Não, o meu filho, a irmã chega assim: não, meu filho deu certo o casamento dele. Deu certo por quê? Não, porque ele conheceu uma outra pessoa, disse, ele adulterou. Eu disse: mas meu filho é uma pessoa boa. Mas ele adulterou. Aí o que a irmã faz? Ela vai procurar uma igreja naturalmente que o pastor diga o quê? Não, irmã, está tudo certo. Porque tem pastores que tem cartão no segundo ou terceiro casamento que o diga o nosso irmão Kleber Lucas. Tem um pastor aqui na cidade de Fortaleza, que eu não vou dizer o nome, que separou da mulher, dizendo ele que a mulher tinha traído ele. E aí foi, casou-se com outra mulher, depois parece que teve agressão física com a mulher, não sei como é que foi, ela teve até uma medida protetiva contra ele e tal. E ela estava em vias de se separar da segunda mulher. E aí está todo mundo lá, assim, tipo, não, está tranquilo. Isso é uma coisa normal. Nós estamos tomando algo normal e corriqueiro contra as Escrituras. E a sociedade, muitas vezes os irmãos se levantam dizendo: pastor Palhano, nós precisamos discutir sobre esse assunto porque isso é relevante. Mas eu quero dizer aos irmãos que as Sagradas Escrituras não têm a menor pretensão de ser relevante. Ela se mantém como ela é e como sempre será, a despeito dos desejos da sociedade. E há um vínculo profundo entre a leviandade para com o casamento e a distorção em relação ao próprio Deus, que é a idolatria. E agora o pior de tudo. Chamar o beijo. Brincadeira. Esse aqui é o Deus, gente. Presta atenção. Aquele casal ali, por favor, beijei por cima de pé. Casalzinho hétero. Ele é hétero, dizendo ele. E ela também, dizendo ela. Casaram-se na igreja, com a bênção do pastor Palhano. Ou seja, um casal normal. Podem gerar filhos, não é verdade? Todo mundo foi lá abençoar, está tudo certo. Aí eu estou aqui. Lindo. Eu e ele aqui, lindo uma vez. Presta atenção. Deide, olha para ali, Deide. Aí, escute bem. Aí aquele rapaz ali
heterossexual. Escolheu aquela moça. Ele não tem traumas, porque para nós dois estarmos aqui, nós tivemos que vencer um bocado de problema. Foi ou não foi? Minha mãe me para fora de casa, a mãe dele também veio para fora de casa. Foi ou não foi? Para nós estarmos juntos. Eu não posso passear com ele assim no shopping. Não é verdade? 2 bagulhos não se passam no shopping. Aí, aquele ali, ó, abençoado por Deus, abençoado pela igreja, criado na igreja, heterossexual, que pode fazer um filho, o que ele fez? Qual foi o pecado que ele cometeu? Ele adulterou. Ué, por que ele adulterou? Ele não tinha a bênção de Deus na vida dele? Ele não escolheu aquela mulher para ele? E por que foi que ele foi atrás de outra? Aí sabe o que nós pensamos? Eu e meu Wolf aqui. Sabe o que nós pensamos? Nós pensamos assim: se eles que são abençoados, que são héteros, que são crentes, que foram abençoados pelo rigor do pastor Palhano, que fez no casamento dele um culto de doutrina, se ele adulterou, ou ela também, que ela pode também, não é? Se encantar. Então, amigo, já que Deus não está abençoando o que é certo, Deus vai nos abençoar aí. Nós vamos para aquela outra igreja ali, sabe por quê? Porque ali Deus vai abençoar e não está nada errado não, porque eu sou fiel a você, você é fiel a mim, lindo. Obrigado, Deus. Coitado, Deus. Obrigado, PG. Uma salva de palmas, PG, para a Priscila também. A separação de um casal normal pelo adultério. Sabe o que ela diz ao mundo? Se eles que são normais, que são héteros, que têm a bênção de Deus, que podem gerar filhos para manter a humanidade, se eles não conseguem se manter fiéis, por que nós, os demais, nós que somos diferentes, nós que somos errados, temos que fazer a coisa certa? Porque eles também fizeram a coisa errada. Por que eles que tudo para dar certo fizeram a coisa errada? Porque nós que temos tudo para fazer errado, temos que fazer o certo. Você percebe? Como um abismo vai chamando outro abismo? Você percebe como a promiscuidade aumenta na hora que um casal adultera e rompe a aliança? Os irmãos entenderam? Amém, irmãos? As irmãs entenderam? Amém? Aí as pessoas pensam assim: se Deus não está mais abençoando os certos, então que Ele nos abençoe nos nossos erros. Um dia eu fui exortar uma moça antes, ela era daqui da nossa igreja, antes dela cometer a loucura de fazer uma festa de celebração de casamento com homossexual, que ela foi fazer no buffet e tal, e tinha até alguns irmãos aqui que patifelmente foram lá e curtiram, graças a Deus não estão mais no nosso meio. Aí eu disse a ela: eu digo, que patifaria é essa que você está fazendo? Não, porque eu amo essa pessoa. Eu digo, eu sei que eu posso amar uma pessoa, eu posso amar o dele, mas para ter ir para a cama com ele, onde está essa gigantesca? Ah, mas nós queremos inclusive ter filho. Eu digo, filho de quem? Aí sabe o que ela disse? Dos héteros que não sabem cuidar dos filhos. É claro que eu fui agressivo na minha fala com ela. Entretanto, eu pensei, sabe o quê? E os héteros que realmente têm os seus filhos e estragam os seus filhos? O adultério, em qualquer circunstância. Adulterar alianças feitas financeiramente. Adulterar alianças feitas com família. Adulterar alianças feitas no matrimônio. Ele destrói a sociedade. E leva a sociedade, pela necessidade que ela tem de adorar a Deus, a criar um outro Deus. E o nome disso é idolatria. Percebe? O vínculo que existe entre uma coisa e outra. Portanto, meus irmãos,
Os 10 mandamentos nos ensinam a ter uma postura responsável diante de Deus, diante dos pais, diante de si mesmo e diante do próximo. A base doutrinária da lei, no que diz respeito às relações interpessoais, é: não faça com o outro o que você não quer que seja feito a você. Respeite o outro. O adultério é o livre-arbítrio levado ao pior dos abismos. Não tenha uma mente e uma atitude adúlteras. Procure ter uma mente capaz de se aliançar. E se você não é capaz, não se aliance com ninguém. Diferente do que as pessoas fazem, um dia eu conversando com um rapaz que me disse que tinha inclinações homoafetivas e que estava se namorando com uma moça, eu disse: acabe o namoro. Até você se resolver, acabe. Não entre nessa parada. Não, mas pode ser que o casado diga: não, você não pode colocar a pessoa nesse risco. Fique solteiro. Vá seguir a Jesus. Vá cantar no louvor, vá para a diaconia. Fique casto. Você não precisa se envolver com ninguém. Não deu outro. Casou-se com a moça, daqui a pouco caiu por conta de quê? Não tinha competência para manter a aliança. Homens apostólicos, mantenham a aliança de vocês. Mulheres apostólicas, mantenham a aliança de vocês. Moças apostólicas, cuidado com quem vocês fazem aliança. Rapazes apostólicos, cuidado com quem vocês vão se aliançar. Assim precisamos andar. Porque diz a palavra de Deus: não cometa adultério. Vamos orar? Por favor, fiquem em pé para a gente orar. Eu gostaria de abençoar a todos aqui, dizendo: foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu vou orar aqui com os meus irmãos. Eu espero que esse vídeo, essa palavra, abençoe de uma forma especial a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Bom,